boa noite, uma ótima noite a você que acompanha a programação da TV+. Vamos lá, nesta segundona, está no ar mais uma edição do Esporte Mais para falar do cenário esportivo regional neste dia típico de inverno, né? No deserto do Saara, né, Marcos? Boa noite. Boa noite, Léo. A voz da inconsciência. Você sabe que no deserto é um pouco mais frio, né? Cara, eu só tô com a blusa aqui porque no estúdio o ar-condicionado é pesado. Agora, pô, 30 graus hoje aqui no ABC, cara. 30 graus, Léo. Não, muito quente, hein? Tava bom pra tomar uma cerveja, mas aí é muito quente, pro senhor, né? Sempre com moderação. Não, eu não gosto de cerveja. Mas se for beber, me chame. Vamos lá, Marcos. Ó, vamos falar do São Caetano já classificado à próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também da Copa Paulista, com a boa vitória do São Bernardo frente a até então vice-líder do seu grupo. São Bernardo que passou a ser o segundo colocado neste grupo 4 da Copa Paulista. Vamos falar também da segunda divisão com o Bernol Dogão, o Esporte Clube São Bernardo, que empatou dentro de casa. Ainda assim, não foi um resultado de todo ruim, não. O que mais? Tem o voleibol. Os times da região entraram em quadra na sexta-feira, tanto no masculino quanto o São Caetano no feminino também. Tem tudo isso no Esporte Mais de hoje, tem prêmio também. Na próxima sexta, são 2 pares de convites para almoçar no La Gábia, onde você come bem por demais e tem uma resenha, uma conversa mais do que agradável, você que curte esporte, né? Mais do que agradável com o seu Aloísio. Ô, seu Aloísio, faz tempo que a gente não passa aí, qualquer dia a gente passa. Tô evitando levar o Marcos, né? Esses dias aí o cara tá comendo muito. Então, Léo, eu sou adepto agora do faquirismo, entendeu? Durmo em cama de prego e não como nada, não. Entendi. Tá emagrecendo, uns 200 gramas já. 200 gramas, tô a caminho das 600 gramas aí. Isso aí, 600 gramas, isso aí, Marcos. Vamos lá, então, ó, mande aí o seu WhatsApp pra gente, o nosso canal de comunicação está à sua inteira disposição. Daqui a pouco a gente fala os endereços do La Gábia. 947092534, 947092534. Coloca aí os endereços do La Gábia agora. Tá aí. Primeiro endereço, Baeta Neves, número 96, e também na Armando Ítalo 7688, os 2 endereços do La Gábia em São Bernardo do Campo. Vamos lá com o São Caetano. O Azulão conseguiu uma baita vitória lá no Paraná, 3-0 para cima do Foz do Iguaçu, e com o resultado conseguiu a classificação antecipada para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. São Caetano que marcou com o Jô por 2 vezes e também o Ricardinho que entrou no decorrer da partida e conseguiu o seu gol. 3-0, portanto, para o São Caetano. Vitória maiúscula do Azulão que consegue avançar nesta competição nacional e gera a esperança de que o São Caetano possa, de repente, conseguir o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, né? Vamos lá, coloca a tabela aí pra gente da Série D. Aí, ó, a vitória do São Caetano, como dissemos, 3-0 para cima do Foz, que jogou desfalcado, 16 atletas saíram da equipe do Foz do Iguaçu. Mas e daí? O São Caetano não tem nada a ver com isso, né? Já não tinha mais chances de conseguir a classificação, o Foz. O São Caetano foi lá, fez o que deveria fazer. O Volta Redonda perdeu mais uma para o Metropolitano por 1-0. O Volta Redonda começou tão bem a competição, caiu de produção, né? Classificação. Olha o Azulão aí na ponta da tabela novamente, com 15 pontos. O Lajeadense tem 13 pontos, 6 jogos tem o São Caetano, o Metropolitano já tem 7, Foz do Iguaçu com 6 pontos e o Volta Redonda tem 5 pontos. É a classificação, é o A8, grupo A8 desta Série D do Campeonato Brasileiro. 2 equipes avançam. O São Caetano já tem a vaga garantida. Próxima rodada. Tá aí, ó. No domingão, São Caetano enfrenta o Volta Redonda, o último jogo do São Caetano em casa nesta primeira fase. E vale se preparar bem para a próxima fase também, né? Não tem de se acomodar, não. Aliás, durante essa semana, certamente vamos repercutir aí o treinamento do São Caetano. E eu acredito que o Luiz Carlos Martins vai determinar isso. Ó, o negócio é o seguinte, galera, não pode abaixar a cabeça, não pode ter tranquilidade porque conseguiu a classificação antecipada, não.
negócio é correr, vencer mais um jogo dentro de casa e seguir, de repente, para a próxima fase, mantendo a liderança do grupo. Metropolitano enfrenta o Lajeadense, o outro grupo deste A8, outro jogo deste grupo A8 na Série D do Campeonato Brasileiro. Boa sorte, Azulão, acompanhando os passos do São Caetano sempre, desde muito tempo. Aliás, o Marcos, na nossa abertura, estava reparando nos gols ali, tem aquele gol do Sandro Gaúcho, não, do Elvis. Do Elvis, em 2004 na Copa do Brasil, e contra o gol Flamengo, do Ademar, se eu não me engano, foi na Copa, não foi em 2002. Foi no João Avelange, não foi? Não foi na João Avelange, não. Foi depois, a TV Mais veio em 2002, né, setembro de 2002. Ah, é verdade, olha eu aqui. Mas eu vou te falar, cara, faz um tempinho aí, viu? Faz um bom Ademar, tempo. hein? Esse tinha uma cacetada, hein? Uma paulada, hein? Nossa senhora. Eu me lembro de um gol do São Caetano contra o Fluminense, que ele acertou um canudo que foi um golaço do meio da rua, antes da intermediária, quase no círculo central. Foi um negócio, golaço. Me lembro. Eu estava lá, inclusive. Tava lá. Tava chovendo Marcos, esse dia aí. Tava eu e um monte de amigos aí. Né? Sub-20, sub-20. Coloca aí pra gente, Marcos, vamos trabalhar um pouquinho, por favor, né? Aí. Tá aí, ó. Santo André empatou com o São Caetano no Clássico Regional. Nenhuma das equipes da região acabou vencendo na rodada. O São Bento perdeu para o Santos, 5-1 foi o resultado. O São Paulo perdeu, hein? 1-0 para o Audax, resultado surpreendente até. O São Bernardo empatou com o Atlético Sorocaba 1-1, Juventus 0-0 com o Grêmio Barueri e o Cotia empatou com o Água Santa 2-2, portanto, empates para as 4 equipes da região que disputam a primeira divisão do Campeonato Paulista Sub-20. Classificação, São Paulo é o líder com 34, na sequência vem o Santos com 31, o Audax tem 25, o Santo André, que chegou a ser o vice-líder deste grupo, caiu para a 4ª posição, tem 25 pontos também. O São Caetano tem 22 pontos, Atlético Sorocaba 21, São Bernardo com 20, Cotia 16, seguindo com os 4 últimos, Grêmio Barueri, a Santa, o São Bento e também o Juventus, e os próximos jogos também. São Caetano e São Bento, na quarta-feira, hein? São Caetano e São Bento. Na sexta-feira tem Linense, Penapolense, Audax e Santo André. Seguindo com os jogos. No sabadão, Atlético Sorocaba e Cotia, Santos e São Paulo. O Grêmio enfrenta o Grêmio Barueri, enfrenta o São Bernardo e o Água Santa recebe o Juventus. Está aí também passando a limpo. Sub-20 do Campeonato Paulista, a primeira divisão. Depois do intervalo tem voleibol, tem Copa Paulista, tem segunda divisão também com o São Bernardo Esporte Clube, que segue bem, segue invicto nesta segunda fase. Voltamos já. Estamos de volta com o Esporte Mais desta segundona para falar de voleibol. As 3 equipes da região que disputam o Campeonato Paulista entraram em quadra na última sexta-feira. No feminino, São Caetano enfrentou Bauru e acabou perdendo por 3-1. No masculino, falando de São Caetano, volta a jogar no próximo domingo, diante da Uniara, no Milton Feijão, que é aquele ginásio do Complexo Lauro Gomes, ali ao lado do Anacleto Campanella, às 4 da tarde. Boa pedida para você que gosta de esportes. São Bernardo entrou em quadra também, enfrentou o Brasil Quirim, recebeu o Brasil Quirim no Poliesportivo, acabou perdendo por 3-1 também. Na próxima quarta-feira, às 6 da tarde, enfrenta o SESI lá na Vila Leopoldina. E também temos imagens aí, né, deste jogo entre Santo André e a equipe do SESI. Santo André que perdeu os 2 primeiros sets, mas foi bem no terceiro set. Foi muito bem no terceiro set, você tem imagens do primeiro set. Um bom rally entre as duas equipes. Santo André tentando ponto, acabou perdendo. Vamos ouvir o Madeira aí. Cometemos algumas falhas de bolas tranquilas, né? Não aproveitando muito o contra-ataque no primeiro e no segundo set, isso fez a diferença, né? Aí no terceiro set, começamos atrás, tivemos uma recuperação boa, quando a gente regularizou o passe, tivemos uma saída de jogo melhor, e aí o bloqueio começou a funcionar, a defesa e contra-ataque funcionou, e ganhamos o set. Enfrentar uma equipe como a do SESI, com o Murilo, o Thiago Alves, Vinhedo do outro lado,
é bom, é muito bom pra gente, e que a gente conseguiu manter um nível alto, de igual para igual com eles. Isso pra gente muito bom, que a gente vê um crescimento de uma partida para outra. A gente vai se encontrar, como o Madeira já tinha falado, a gente montou a equipe muito em cima, a gente vai se ajeitando durante o campeonato e esperando fazer grandes jogos aqui para essa torcida que, como sempre, compareceu. Dentro do que a gente vinha buscando, eu analiso que 3 sets bons e um ruim. Né? Mexemos bastante na equipe, o pessoal que entrou bem também, então ainda estamos tentando ajustar para ver qual equipe melhor que a gente consegue. Boa sorte à equipe de Santo André, que na próxima sexta-feira enfrenta Taubaté, fora de casa. 3 jogos difíceis aí no comecinho, né? Brasil Quirim, SESI e também Taubaté, equipes que disputam a Superliga A. Vamos com a Copa Paulista, Delbernô diante do Audax. Coloca pra gente aí a tabela completa com os jogos da última rodada. Rio Preto perdeu para o Mirassol 3-0, Penapolense 2, Linense 3, o Rio Branco conseguiu a vitória para cima do Independente de Limeira, 3-0. Seguindo com os jogos, Grêmio Barueri 1-0 para cima do Primavera, o Ituano empatou com o São Bento 1-1, o São Bernardo venceu e venceu bem o Audax. Boa vitória da equipe do São Bernardo. Até então, o Audax era o vice-líder da competição e o Wilson Júnior permanece invicto à frente do São Bernardo. 4 jogos, 3 vitórias. Boa, Wilson. Na quarta-feira, terminando a rodada, tem São José e Nacional, jogo válido pelo grupo do São Bernardo. Este grupo que você vê a classificação, com o Nacional na ponta ainda, com 13 pontos, o São Bernardo tem 10, o Audax 7, Juventus 5, São José 1. O que vale ressaltar é o seguinte, são mais 3 rodadas pela frente, o São Bernardo com essa vice-liderança consegue avançar na competição. As 3 primeiras equipes de cada um dos 4 grupos avançam à fase seguinte desta Copa Paulista, assim é o regulamento. Os próximos jogos. Na próxima quinta tem Mirassol e Catanduvense, São Bento e Grêmio Barueri. Na sexta-feira, o 15 de Piracicaba, time que Marcos Antônio Gonçalves Júnior gosta muito, defende, enfrenta. Eu sei até o hino Rio Branco. Do 15, viu, Léo? Grande Joaquim. Primavera e Paulista, Independente, União Barbarense, Audax e São José, Linense e Rio Preto. No domingo tem Nacional e Juventus. Os jogos aí, portanto, desta 8ª rodada da Copa Paulista. Vamos direto com a segunda divisão também. Segunda-feira é aquele tabelão, né? Coloca aí pra gente. O São Bernardo entrou em campo e acabou empatando com a Inter de Bebedouro por 1-1. Continua invicto, a gente vai ver a classificação ali, continua invicto nesta segunda fase da Copa Paulista. Fernandópolis 2-0 para cima do Limense, o Mantiqueira acabou empatando com o Noroeste 2-2, Taboão da Serra 1-1 com a Cisense, Olímpia 2-2 com o Jabaquara, muitos empates, e o São Carlos venceu o Taboão da Serra por 2-0. Classificação: Inter de Bebedouro 4 pontos, assim como o São Bernardo. As duas equipes que permanecerem à frente neste grupo, no outro grupo desta segunda fase da segunda divisão, conseguem o acesso automático. O que vale é ficar na liderança e disputar o título da segunda divisão. Fernandópolis na 3ª posição com 3 pontos, Mantiqueira 2, Noroeste 1 e o Lemense apenas 1 pontinho. Os próximos jogos: Mantiqueira e Fernandópolis, Lemense e São Bernardo. Leme, hein? É longe, hein? Tem a distância, Marcos, mais ou menos, não? Olha, Léo, como é Leme, né? Leme é de barco, né? Deve ser em nós, né? A distância, eu não sei se é... É longe. Leme ali é perto ali, Leme é perto sabe ali do... Não, eu falo amanhã, não chuta não. Não, é perto ali, sabe ali aquela que fica ali no coisa ali? Sei, Inter de Bebedouro e Noroeste, Cisense e Olímpia, Jabaquara e Grêmio Prudente, o São Carlos enfrenta o Taboão da Serra, jogos da segunda divisão. É isso aí, Esporte Mais de hoje fica por aqui, voltamos amanhã a partir das 8h15 da noite. Hoje, às 9h30, tem o Futebol Mais Debate imperdível, o pessoal falando do Campeonato Brasileiro e certamente dos confrontos da Copa do Brasil. Hoje foi o sorteio e a gente vai ter aí no Futebol Mais Debate o pessoal discutindo em relação aos próximos confrontos desta fase quartas de final da Copa do Brasil. Fechado às 8h15, amanhã, tchau!